eu sou Juliana Pipe. Sou uma curiosa pela casa e pela vida das pessoas. Aqui no podcast Pra Perto, eu convido pessoas que admiro muito e que fazem parte do meu universo para contar um pouquinho do universo delas. O universo da casa com a alma brasileira. Fraga lançou sua carreira no Fitoervas Fashion em 2016 e desde então seu trabalho já foi exposto em diversos países fora do Brasil. Reconhecido como um dos nomes mais atuantes da moda brasileira, Ronaldo propõe em seu desfile um diálogo entre nossa cultura e o mundo contemporâneo. Hoje eu tô aqui em casa, para perto desse meu querido amigo Ronaldo Fraga, pra gente bater um papo sobre a casa. Eu conheço o Ronaldo há bastante tempo, o trabalho dele, claro, mas assim, mais proximamente, a gente já fez algumas viagens juntos, eu já fui em algumas expedições, eu volto diferente. A primeira vez que eu viajei pro Cariri foi com o Ronaldo, e eu digo que é a ACDC, que não é antes de Cristo, depois de Cristo, é antes do Cariri, depois do Cariri. Então é muito maravilhoso. Obrigada por estar aqui na minha casinha, no meu mundo, né? Que alegria. Não, e toda vez que eu encontro pessoas como você, eu falo assim, cara, o melhor dessa vida é o quê? É o reencontro. Porque quando você está falando de tempo que a gente conhece, a gente parece que conhece ela há muitos anos. Então nos reencontramos no Cariri. Delícia. E a casa? Me fala do universo da casa, das tuas memórias da casa. Me fala. Bom, eu sou um ser de casa. Eu adoro receber em casa, eu adoro ser recebido na casa das pessoas. Eu sou muito menos da rua, mas muito mais essa parada de casa. E com o tempo, porque para mim se confunde o conceito casa com o conceito identidade. Identidade para qualquer coisa. Uma vez tem um filme do Wim Wenders sobre o Yohji Yamamoto, o estilista japonês, que chama Caderno de Notas sobre Roupas e Cidades. E ali o Yohji, ele traz uma definição de identidade para o filme que eu acho perfeito e que cabe à casa. Que ele fala que identidade é a cidade que cada um carrega dentro de si. Então essa cidade você vai construir as praças que você quiser construir, sim. Você vai preservar os imóveis que forem passíveis de preservação, manter ou alargar as ruas. Né? Então eu acho que isso cabe para o conceito da casa, que é o que você carrega dentro de si. Né? E antes da gente começar, né, com a gente conversando aqui, aí você me fez uma provocação e eu fiquei pensando nas casas da minha vida. Né? Porque eu nasci em Belo Horizonte, em fins dos anos 60, fui uma criança de uma Belo Horizonte que não existe mais, né, quando as crianças brincavam na rua, cresciam na rua, onde o filho do médico brincava com o filho do gerente do banco, com o filho da empregada, e não tinha esse rombo social tão gigante, né, como a gente vive hoje com as construções que a gente... E nem o medo Brasil. Também, né, que se estabeleceu, sim, né? Esses rombos do Brasil. Então todo mundo frequentava a casa de todo mundo frequentava o quintal de todo mundo. Verdade. Eu venho de uma família de poucos recursos, era uma casa muito simples, mas como as casas da rua eram casas que recebiam. As crianças entravam para dentro da casa da criança, do coleguinha, entrava, corria para dentro de casa, pulava o muro, né? Não tinha cerca elétrica. Né? Então ia pulando o muro, pulando cerca. Baixinhos, né? Isso era maravilhoso. Que delícia! Sim. E a casa em si, assim, tu lembra das cores das casas? Quando é que tu te apropriou desse universo mesmo da casa? Eu me lembro demais, porque inclusive o comum eram casas de forro, né, de forro de madeira. Era raro uma casa que tivesse laje. Sim. Né? Então, o que acontecia? A cor era muito importante. Né? Era meia parede de uma cor, outra cor, e a madeira do forro, outra cor. Né? E minha casa era assim. Eu lembro muito bem da minha sala pintada de rosa, de azul e verde, dos quartos de rosa e laranja. Um outro quarto ele era amarelo com rosa mais seco. Né? Mas curiosamente o rosa estava sempre presente, a gente estava usando rosa. Então acho que primeiro que essa escolha dessas cores era uma coisa do feminino, tinha uma coisa da acolhida, então provavelmente era a dona da casa, a mãe, depois o irmão mais velho que decidia por isso. E eu vou te dizer que óbvio, quando criança eu gostava.
quando no início da adolescência aquilo vira cafona, né? Então você nega aquela parada, e quando você cresce, você fala assim, gente, a minha formação vem justamente daquela mistura. Que loucura, né? Da mistura de cores. Aí depois eu fui morar fora, eu cresci, fui morar fora, eu ganhei um concurso, fui morar em Nova York, fui morar em Londres, e aí eu aprendi uma outra coisa. Eu me lembro que na residência estudantil da Parsons, eu morava num prédio lindo, que era ali na Union Square, ali em Manhattan, e era um prédio de 1905, 1910, alguma coisa assim. E como eu tinha ganho um concurso, a tecelagem pagou o que tinha de mais caro da escola. Maravilhoso! Né? Então eu tinha um quarto só para mim, num apartamento que era gigantesco, onde cada quarto eu tinha pelo menos uns 4 americanos e japoneses enfiados. Eu tinha um quarto só para mim. Era um quarto talvez do tamanho dessa cozinha. E esse quarto foi a primeira vez que eu tive uma noção de espaço como o meu, sabe? Lindo. Então eu fiz ali naquele quarto algo que eu faço até hoje nas minhas casas. Por exemplo, eu tenho uma imagem, eu não espero colocar moldura na imagem. Eu prego isso na parede, né? Então, a minha sala em Belo Horizonte, ela tem muito uma coisa de um altar de ex-votos. Quase que um altar de ex-votos, tem todas as referências. O que tem moldura vai com moldura, o que eu quero pôr moldura eu ponho, e aquilo que eu quero que envelheça com o tempo, sabe? O papel ou o tecido que envelheça sem a moldura também está tudo ali. E só eu sei fazer isso, de um jeito onde eu vou encaixando, colocando, só eu que sei fazer na minha casa. Claro. É claro. E aí esse meu quarto em Nova York, ele era isso. Talvez eu vou te dizer que ele foi a minha primeira casa. Né? E depois eu vou para Londres, moro em Londres alguma coisa em torno de 2 anos, 3 anos. A mesma coisa, eu tinha um quarto também numa casa e também foi transformado dessa forma. Aí eu volto pro Brasil, meu primeiro casamento, mas eu vou te ser muito sincero que minhas mulheres, elas dominavam muito a cena. Elas não me deixavam sujar tanto a parede, não. É fácil. Então aí depois teve o segundo casamento, que aí foi uma casa linda, que eu tenho até hoje, eu gosto, onde meus filhos cresceram, que era uma casa de 1930, uma casa que estamos entrando com o processo de tombamento dela. Que lindo. Porque é uma das poucas que sobraram na região, daquele estilo. E aí eu começo a exercitar essa coisa de deixar marcas né, suas na casa. E entender a casa para além do que uma casa com aquilo que está usando ou não usando. Né? Então acho que é aí que, na verdade, o conceito de decoração encontra com o conceito de moda. Na mesma coisa. E esse teu trabalho, assim, esse teu olhar sobre a cultura brasileira, o artesão, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o Ronaldo é uma das pessoas assim mais criativas e generosas, que aonde ele vai passando ele deixa rastro, ele vai mudando, ele já me deu um monte de ideia, ele vai dando ideia para todo mundo e ele é muito generoso nesse sentido. E ele tem esse olhar do curador, né? Esse olhar especial de transformar às vezes uma gamela numa obra de arte quase, né? Isso começou a acontecer quando, assim? Olha, isso começou a acontecer quando eu, talvez até um pouco antes, a minha própria formação, sabe? Eu acho que a infância que você tem, são tijolinhos que você vai montando. A infância que você tem, o meio onde você vive, a família, os amigos, o país, as condições do país. Mas onde eu paro, olho e falo assim, pô, é nesse lugar que eu quero construir a minha vida. Tá? Eu estava em Nova York. Eu me lembro que eu entrei numa loja da Comme des Garçons, que eu não sabia que era Comme des Garçons, numa época pré-internet, e que eu estava andando e tinha uma loja que era um caixote de vidro com tanto de manequim pendurado que você tinha que abrir uma portinha. Eu falei, gente, é uma galeria de arte? Aí quando você entrava, você tinha que nadar entre os manequins para entrar no interior da loja. Imagina. E quando eu cheguei no interior da loja, ela era toda de concreto, verde água, alguma parede verde água, aço inox, e tinha uma escadaria. E essa escadaria, os degraus tinham um gasto, como se fosse das soleiras da igreja de Minas, revelando um ponto de terracota. Então você imagina, verde água, concreto, inox e terracota. Eu vi aquela combinação de cores, naquelas roupas de uma combinação de cores que eu também nunca tinha visto, e tocando Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira cantando as músicas que minha mãe cantava lavando roupa no tanque. Então, quando eu vi a Dalva de Oliveira cantando Bandeira Branca, cantando Quem Será e tal, quando eu assustei, eu estava do outro lado da rua, na calçada, sentado e chorando. Eu não sabia por que eu estava chorando. Ai, que lindo. Aí, quando eu olhei e fui ver tudo isso e fui investigar, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. É olhar para a cultura popular, é olhar para a memória do meu país, é olhar e com isso
tentar vislumbrar um futuro. Né? Sem dúvida. E aí eu já tinha certeza que eu não ia ficar lá para sempre, né? Foram 5 anos fora, e eu volto para o Brasil com esse propósito, sabe, desse caminho. Então aí, de lá para cá, o tempo voou, passaram 30 anos, né? E é isso, é isso que me dá prazer. É nesse lugar que meu coração bate. Aí então, quando você pega e fala assim, pô, hoje é comum, né? Como assim? Hoje é um pouco mais natural. Hoje é natural, por exemplo, você entrar numa casa e essa casa ter na decoração incorporado a arte popular brasileira. Verdade. Mas até 20 anos atrás, não era. Exatamente. Não era. Você entrar numa casa e ter uma peça de cerâmica das bonecas do Jequitinhonha, isso só tinha em casa de decoração de tia velha de mau gosto. Popular. Sabe? Ter uma renda do Nordeste era a casa da avó. Exato. Né? Então, crochê, né? Então, de 2005 para cá, quando começamos a falar de Brasil, e ter o Brasil como inspiração na moda, na decoração, e isso passou a ser comum e tal, e que eu acho maravilhoso, eu acho que vem até mais. Então, o artesanato brasileiro, ele sai da área de serviço e vem para a sala principal. E vem para a capa da revista de decoração. É isso aí. Né? E com isso ganhamos todos. Eu acho que... eu me lembro que quando eu volto do Brasil no início, nas minhas coleções, quem gostava do meu trabalho, quem odiava, obviamente era pelo mesmo motivo. Falava assim, mas ele o CD parece enredo de escola de samba, né? Ai, meu Deus. Mas eu gosto do CD dele, parece desfile de escola de samba. Com essa coisa de trazer uma história, invariavelmente uma história que falava de Brasil. Sim. E falava assim, e com a roupa eu falava disso, dava a mão à pessoa, vem cá pra você ver a obra do fulano, vem cá pra você ver a obra do ciclano. Mas eu sempre tive muita certeza, e tenho, que essa fonte, essa inspiração, eu não faço favor para ninguém. É uma via de mão dupla. Sabe? Sim. Então, Ronaldo, você ajuda tanto, né, as comunidades por onde você passa e tal. Não, eu ganho muito. Sim. Sabe? Então, assim, o meu oxigênio, ele vem daí. Então, quando tem a história dessa troca, quando você entende dessa forma, aí qualquer dificuldade, e são muitas, sabe? Elas passam a ser possibilidades. Você transforma em possibilidade de se fazer algo mais interessante. Eu acho que a gente tem que ser agente, né, disso tudo também. Eu sempre gostei do feito à mão. É uma coisa muito também, assim, das minhas raízes. Eu me lembro muito da minha mãe fazendo crochê, da minha avó, e a coisa de sentar numa varanda, né, e aquilo ver o tempo passar de um outro jeito. Sim. Eu aprendi, antigamente, até na escola se tinha isso, né, essas práticas pro lar, vamos dizer assim, né. Mas a coisa foi se perdendo, e eu acho que hoje tem um resgate muito grande. Eu vejo, assim, recente eu fui para Milão por causa da feira do salão de móvel e tudo mais, e aí quando tu vê a palha, quando tu vê todas essas texturas nas maiores vitrines de moda do mundo, é uma coisa absurda, assim, né? O quanto feito à mão, não só do Brasil, mas que no Brasil a gente é abundante nisso, né? Eu me lembro que nos anos 90, quando eu falava de cultura brasileira, né, no meu trabalho e tal, sempre tinha um jornalista que falava assim, não, mas você tem que fazer algo globalizado. Né? Porque a gente vive a euforia da globalização. Sim. É preciso que se faça alguma coisa que seja entendida em qualquer lugar do mundo, que seja provoque desejo em qualquer lugar do mundo. Eu tinha uma preguiça gigante com relação àquilo. E falava assim, não, porque ele é regional. Né? Então, assim, como se o regional tinha um peso, ele é pejorativo até ali. E o que a gente vive hoje, passada a euforia da globalização, o genuíno passou a ser o artigo de luxo. É isso. Aquilo que tem determinado lugar, a experiência que você viveu, que com uma viagem, né? Hoje nós estamos falando de vivências, de experiências, e não de coisas. Com certeza. Você sentar numa mesa para poder falar do carro elétrico X, o último que você comprou, o móvel XY que você comprou, mas quando a pessoa senta e fala assim, olha, eu fui para um lugar que pelas vias normais as pessoas não vão. Encontrei pessoas que pelas vias normais elas não encontram, entendeu? Esse é o novo luxo. Esse é o luxo. Então a coisa, eu acho que ela migrou para esse lugar. Eu acho que o mundo está carente de humanidades, sabe? Hoje falamos tanto da inteligência artificial, e eu acho que a única forma, nesse grande funil que a humanidade se encontra e que poucos passarão para o lado de lá,
vai ser por uma via, se não outra, pela surpresa, pelo acaso e pela humanidade. Isso a inteligência artificial ela não vai conseguir. Nunca vai conseguir. Não vai conseguir. E essa afetividade, né? Nunca vai conseguir. Não. E hoje a tua casa. Bom, e o Grande Hotel, me conta. Não, aí depois dessa outra casa maravilhosa. Aí teve a casa, claro que os amigos mais próximos, nossa, por onde você passa, você deixa essa digital na tudo quanto é parede. Delícia. Aí depois eu me separei. Aí, pela primeira vez, eu tive uma casa minha, sabe? Então, eu sozinho, sim. a casa era minha. Eu falei assim, olha, se eu resolver ir ali, pegar, comprar uma tinta e tacar, eu vou tacar essa tinta aqui. Entendeu? Não vai ter Muito ninguém, bom. ou uma mulher, ou qualquer que faz, não, mas eu não gosto. Vamos dividir. O que você acha, amor, de pintar isso aqui? Então, foi a primeira vez que eu tinha uma casa minha, sabe? Decorada com as minhas circunstâncias, né? Tem memória e circunstância. Então, a casa, hoje eu moro num apartamento de 1955, no centro de Belo Horizonte também, que é meu sonho. Eu adoro a coisa do centro da cidade, que preserva a história, a memória, que tem essa promiscuidade da mistura de cheiros, sabe? De bichos, de gente, de estratos, né? Estrato social, estrato humano, estrato cultural. Né? Então, essa mistura é uma coisa que, para mim, ela é oxigenante. Então, eu moro num lugar que eu adoro, no centro de Belo Horizonte, que é essa parada. E 2015 foi a inauguração do Grande Hotel, que também essa ideia de... Eu vinha fazendo tanta coisa, assino produto aqui, produto ali, produto não sei o que lá, e eu estava cansado da coisa da loja. Da cara de loja. Eu fico constrangido de ver roupas penduradas com aquela luz em cima das roupas. Eu fico constrangido com a coisa de ter que fazer uma vitrine. Eu tinha uma loja linda, aliás, em BH, que era tipo as pessoas confundiam com galeria de arte, que também nunca parecia uma loja tradicional. Mas aí passamos em frente a essa casa, que é um casarão tombado, de 1920, no estilo normando, que na época da construção de Belo Horizonte, os ricos, a elite, toda época a elite vai vestir igual e vai morar igual. Sim. Né? Toda época teve o seu blindex verde e as suas cozinhas gourmets. Mas nesse caso, era o estilo normando. Né? E foi a única casa que sobrou nesse bairro, que é o bairro Funcionários. Eu falei, estava alugando, eu vou entrar nessa casa. Foram 4 anos de obra, porque não tinha telhado, não tinha nada. E eu, na época, eu era casado com a Ivana, que hoje ela administra o Grande Hotel. E peitamos aquilo, descascamos, voltamos com pintura original, com desenho original, piso original. E falamos, fazer um conceito que hospede outras coisas. É um hotel que hospeda outras coisas. Então, as pessoas chegam arrastando mala. O e-mail procura pela central de reservas o tempo inteiro. Entendeu? Adoro as assessoras de influencers pedindo diária. Mas é uma coisa para hospedar outras coisas. Então, eu hospedo festas, designers, é um espaço de eventos, é meio que uma galeria de arte, mas é principalmente... você, no meio da loucura de uma grande cidade, entrar numa casa onde os 4 primeiros cômodos não tem nada para vender. É montado com um piano, com mobiliário, com tudo da época do início da casa. Que lindo. Sabe? E é um sucesso esse projeto. É uma casa viva, como eu queria. Lindo, é uma experiência e aí a coisa foi... Aí chegou um momento que foi 2 anos, um pouco antes da pandemia. Eu falei, mas agora eu quero fazer outra coisa. Maravilhoso! Eu quero fazer outra coisa. Eu acho que a gente tem que falar pro diverso, tem que fazer isso pro diverso. E aí veio o projeto do Ateliê Vivo no Mercado Novo. O Mercado Novo em Belo Horizonte é um mercado que ele foi construído para ser o mercado mais moderno da América Latina. A empresa quebrou no meio do caminho e lá acabou indo serviços. Um designer gráfico que estava começando a trabalhar com cerveja artesanal. Ele teve a ideia de abrir a cerveja artesanal e uma coisa de comida ali, e chamou outros amigos, pegou um corredor e resgatou a grafia de placas da época, com os luminosos da época, para essa rua, com a iluminação amarela. Então as pessoas sentavam para tomar cerveja nas caixas de madeira e tal. E o negócio começou a bombar, tomou conta desse andar, e quando foi para expansão para o segundo andar, para o terceiro andar, na verdade, me ligaram e falaram, olha, você não quer ter uma loja aqui? Eu amo o lugar, eu frequento o lugar, eu acho que é o lugar mais cosmopolita do Brasil. Mas eu falei assim, mas loja? De novo essa perseguição de loja. Quem precisa de loja, gente? Você tem o Instagram para comprar tudo, você tem os sites para comprar tudo, você precisa sair da sua casa, você precisa de outras coisas. E aí eu tive a ideia de montar um ateliê aberto. Eu falei, não quero uma loja, eu quero 8 lojas. Então, abri tudo.
A roupa é feita, as pessoas 2 dias da semana, é trabalhado fechado porque tem que organizar a casa ali. Sim. Mas de quarta a domingo é tudo aberto. Então as pessoas veem o que vai ser roupa amanhã, os tecidos que eu estou usando, podem pegar nas coisas, nada é escondido. Tá? E termina com a experiência da loja. Que demais, eu preciso conhecer, Por Ronaldo, favor. pra ontem. Por favor. E na tua casa lá agora, de BH ou daqui de São Paulo, enfim, qual é o teu cantinho preferido da casa? Ou o cantão, que eu acho que é meio que a cozinha. Eu acho que onde o coração pulsa numa casa brasileira, sempre vai ser a cozinha. Independente do tamanho dessa, entendeu? Então, por exemplo, eu fui acostumado a cozinhas grandes. Esse apartamento, por ser dessa época, de 55, foi uma época onde eles começam a negar a coisa da cozinha. Né? Negar no sentido que o Brasil estava ali deixando de ser o Brasil rural, né? Queria ser um Brasil moderno, urbano. Então eles aumentam as salas, tá? E vão jogando a cozinha lá para trás e aumentam a área de serviço. Então a área de serviço é gigante. Né? Porque é um universo. Funcionários. Então a casa tem esse perfil, mas é uma cozinha pequena que eu ficava incomodado porque toda festa chegava e enfiavam 20 para dentro da cozinha. Aí eu coloquei essa cozinha amarelo, ela é toda amarela, o teto tudo amarelo, bem forte, não tem nada na cozinha. Tem um fogão só e a cozinha amarela. Então a cozinha ali onde pulsa, eu acho que a mesa onde você recebe a coisa da comida é uma veia importantíssima, a veia aorta que sai do coração, que é a cozinha da casa, e a sala. Né? Porque a sala é onde tem a festa, onde tem a música, e é onde, mas em toda a casa eu acho que é importante você localizar vestígios de memória e de afeto e visão de mundo de quem mora. Né? Isso. E isso a loja não dá. Né? Não. A loja não dá. Não tem essa coisa do o arquiteto pode até chegar e falar assim, aqui, me dá uma foto sua de família. Mas quem sabe o que é seu e que é importante para você ter ali, né, de pequenos vestígios, é você mesmo. Com certeza. Acho que sempre tem que ter esse DNA, tem que ter a personalidade da pessoa, né? A gente respeita, claro, quando a gente é contratado para fazer um trabalho, a gente tenta mergulhar nesse universo. Por mais profundo que a gente mergulhe, não, né, faz parte da pessoa, E né? é tão engraçado, tem uma história muito engraçada, porque quando eu mudei para esse apartamento, nesse conceito desse modernismo, né, que são 3 tamanhos de apartamento, né, 70 metros quadrados, 110 e 270. O meu é esse de 270, que era a elite que morava na época, porque tinha esse conceito de pobres e ricos morarem no mesmo prédio, né? Coisa que nunca aconteceu. Hoje está todo mundo pobre. Mas enfim, e aí o andar, quando eu abro, o hall do elevador é só o do meu apartamento. Eu falei assim, que ótimo, eu posso brincar com esse hall. E durante a pandemia, eu morria de saudade de algumas 5 capitais brasileiras. Que eu morria de medo de não voltar mais. E uma delas é Belém, que eu sou enlouquecido com Belém. Aí eu falei assim, eu vou trazer Belém para esse hall. Sabe? Aí eu tinha feito uma estampa, quando eu fiz a coleção sobre o Pará, eu fiz uma estampa para, se eu não me engano, foi Donatelli, foi 3 designers para poder fazer a estampa de mobiliário. E eu recebi esse tecido e eu nunca fiz nada com ele. Aí eu coloquei com papel de parede, envelopei todo esse hall. Eu tinha ganho uma carcaça, uma cabeça de um boi gigantesca, de presente de um amigo, de um boi que morreu de velho na fazenda. Quando ele nasceu, o bezerrinha pegaram ele, ficou, sei lá, quantos anos lá até a morte. Então me deu a cabeça do boi. Nossa. Eu tenho um luce vermelho. Eu tenho tanto de patuá pendurado na porta. Eu tenho da Adriana Meira, que é estilista, um quadro de uma aplicação maravilhosa que ela fez de Cosme e Damião. Então, quando a pessoa, todo mundo que entra ali leva um susto, né? E logo depois que eu fiz isso, eu acordava todo dia e tinha debaixo da porta um envelope com um salmo evangélico de exorcismo. Todo dia, acordava, tava lá o bilhetinho. Alguma vizinha, Beata. E quanto mais chegava, mais eu pendurava coisa. Eu pendurava coisa de alho na porta. Depois eu te mando uma foto dessa porta aí. Aliás, vou te mandar pra você colocar na parada, tá? Isso aí. E aí um dia eu peguei e gravei no Instagram. Fiz um story, sei lá, até... Enfim, eu fiz um videozinho onde quando eu cheguei e eu falei, gente, o fulano, o vizinho. Aí eu falei, ô vizinho, deixa eu te contar
O diabo não mora nos detalhes, o diabo mora na gente. Ai, meu Deus. Então, venha tomar um café, vem, não manda cartinha não, vamos nos exorcizar juntos, vamos bater um papo, vem pra cá. A mesa de café estava posta, né? Nunca mais o vizinho mandou. Também não foi tomar um café, mas também nunca mais. Ai, que maravilhoso. Ai, gente, esse universo da casa é muito maravilhoso, É né? fascinante, porque essa história, por exemplo, da casa, da moda, né? Ela, o que da veste decoração. uma casa? Me Né? fala. Porque o que deveria vestir uma casa, Sim. tá? É a sua visão de mundo. É. Sabe? É aquilo que se um dia, quando você não estiver mais aqui, que as pessoas te reconheçam pelas coisas que eram suas. Sabe? Então é esse reconhecimento que ela tem que ser. E aí, nesse lugar, não tem essa coisa da casa bonita ou da casa feia. É lógico. Não tem essa coisa da roupa bonita ou da roupa feia. Existe uma coisa que é a roupa e a casa, que é a cara daquela pessoa. Sabe? E essa coisa dessa cara, que é a tal da identidade ou estilo, você não compra da noite pro dia. Não. Sabe? Isso é construído Camadas. até o fim do dia, entendeu? Exato. Então é passível de mudança, é passível de transformação, é um novo amor, é uma viagem, é um momento que você vai vivendo e você vai se construindo. Um dia, quando a história acaba, as pessoas podem falar, o estilo da pessoa era esse. É verdade. Né? Mas então eu acho que nessa construção, eu acho que a casa, obviamente, que tem ingredientes que fazem com que uma casa te receba melhor. Né? Vestígios de memória, vestígios de história, experiências, pitadas de humor, né? Doses de poesia, que são muito bem-vindas, entendeu? Pitadas de transgressão. Também. Né? Então, olha aqui, essa cozinha, quando é bonita, vai tira o azulejo e fala, não, é aqui, já é essa. Isso, tá então, pronto. Então, assim, isso aqui, para quem vive, você ajuda o outro a se libertar da história dele. Sem dúvida. Sabe? Você autoriza o outro a fazer isso na casa dele também. O não engessamento do olhar, né? Eu acho que é isso. E aí, da mesma forma que, assim, a pior coisa quando você vê uma pessoa que você fala assim, nossa, eu acho que ela contratou um stylist, ou foi na loja e vestiram ela do fio de cabeça até em cima e falou, use esse perfume, que sempre erram nos perfumes. Eu sou preocupado com roupa, mas eu acho que as pessoas erram tudo no perfume, né? Principalmente. E aí você fala, gente, a pessoa não é ela. Casamento, né? Quando você vê a pessoa, a noiva, você fala, gente, transformou a pessoa em outra, né? E a mesma coisa é a casa. Quantas pessoas você conhece que parece que ela está num set de gravação tentando incorporar um personagem que não tem diálogo, não consegue estabelecer um diálogo com o cenário. Exato. Sabe? Eu adoro fazer essa quando me convidam, e eu faço menos porque por conta de tempo, né? Claro. Mas fazer figurino, agora eu acabei de fazer um figurino de uma ópera, onde colocar uma roupa ali, essa roupa está num diálogo estreito com a luz, com o cenário, com a direção, com a atuação dos atores. Ela remata tudo. E a mesma coisa é a vida real. A vida real também é isso. É isso aí. E o que não pode faltar na casa do Ronaldo? Olha, na minha casa não pode faltar, como eu disse, os vestígios de memória. Sim. Os dias e lugares de ontem, onde eu pisei para estar aqui hoje. Sim. Não pode faltar música. Música. Então, minha música é o piano e o vinil. Não tem Spotify, não tem nada. Meu aparelho Spotify fica no ateliê. Ai, sabe? Então, assim, é música, é vinil que tem que colocar em casa. Não pode faltar a mesa posta. Então, assim, um ovo, uma banana, um abacate que eu for comer, eu ponho a mesa para mim, sozinho. Tem os panos das minhas viagens, o jogo americano que eu ponho na minha tem que ser pano, sabe? E tem um pequeno luxo que outro dia eu estava conversando com a Carmen Lúcia e ela falou assim, Ronaldo, porque é o seguinte, eu tenho uma frescura que eu trouxe lá do interior de Minas, do norte de Minas, que minha mãe me ensinou. Porque guardanapo de papel é o pão de queijo que você come no aeroporto. Sabe? Em casa é guardanapo de tecido. Eu também adoro guardanapo de tecido. Eu falei, Carmen Lúcia, também falou assim, olha, um presente pra mim, que alguém quiser me dar, é guardanapo de tecido. Qualquer tecido, de algodão, de chita, de renda, de linho, o que for. Ai, amei tudo, amei te ter aqui. Tem que pilotar essa cozinha. Gente, além de tudo, o Ronaldo cozinha maravilhosamente bem. Aí diz ele assim, a gente vai convidar umas pessoas, né? Essa semaninha, vamos fazer um agito que a gente gosta.
Aí diz ele, não, amiga, é super fácil. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, compra isso. Uai, sou! Gente, com uma casa linda que essa menina tem, com a louça linda que essa menina tem, né? Qualquer coisa que a gente coloca... Os paninhos, uma batata orgânica, uma batata doce orgânica, cozinhada com uma flor de sal, com a música desse cenário. Pronto! Ai, maravilhoso. Obrigada, Até, viu? Delícia! Este podcast foi produzido pela Tumpats.